Galera, nessa semana estreou no Netflix a série Wandinha, já ouviu falar? Ela chegou desbancando várias outras grandes produções do streaming no geral. É falta de criatividade? Valeu a pena resgatar a família Addams por esses novos tempos? Ou era melhor ter deixado quieto? Vem comigo que eu fiquei de cara com algumas coisas que eu vou te contar agora nessa série. Não era o que eu esperava. Vamos lá, eu não vou dar spoiler não, vamos lá. Quem é BR já tem futebol no sangue, mas em novembro a gente vai se rasgar, vai ser casca grossa. E pra acompanhar todos os lances tantão de campeonatos, é só você baixar aí o OneFootball. E você também vai ter chegando aí no teu celular os melhores momentos do Brasileirão Série A e B em primeira mão e alta qualidade. Notícias, escalações, os jogos em tempo real e agora os melhores momentos pra rever ou assistir gols de cada jogo. E pra Copa do Mundo, Pedro? Pô, pra Copa do Mundo nem se fala. Tem Brasil e Sérvia no dia 24 de novembro e Brasil e Suíça no dia 28. No app do OneFootball tem conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, notícias em primeira mão, estatísticas, jogos em tempo real e tem muito mais coisa. E nesse mês tem novidade, é o H2H, é o Head to Head. Olha que maneiro, né? O app vai mostrar o resultado provável de uma partida com base nos resultados de jogos anteriores entre os dois times, com dados de até 5 anos pra cá. Quer dizer o seguinte, a matemática pode ajudar na tua aposta também. E é tudo de graça, de graça. É só baixar o app, só isso que tem que fazer, tá com o celular na mão, só baixar. Vem no link ou no QR Code e baixa o OneFootball aí no teu celular. Bora acompanhar tudo do mundo do futebol e torcer pro Hexa chegar, né? Enéas Trunks, Peter aqui. Exatamente assim que é a expressão da Wandinha, né? Pô, maneiro pra caramba. Wandinha, galera, é uma série que a gente não sabia muito o que esperar. Eu comecei a ali ver porque eu vi que tá muita gente falando, né? Aí, lógico, tem muita gente falando, eu falei, vou ver, né? Vou ver como é que eu faço o vídeo. Tá parecendo que ia ser mais uma série teen. E só esse fato por si só já seleciona demais quem vai topar assistir ou não essa série, né? E a família Addams também é um tema que tem mais apelo pra quem é saudosista, que assistiu os filmes lá dos anos 90, por exemplo, ou Corrida Maluca. Sei lá, tem tanta coisas antigas de família Addams, não é verdade? Bam, 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 bam. Quem é que não lembra? Mas nada disso importou na prática, porque a série Wandinha chegou na voadora, chegou chegando, já ocupou o primeiro lugar no ranking de títulos mais vistos da Netflix Brasil. Aí, lógico, a gente tem que prestar atenção, aí não tem como ignorar, concorda? Por isso eu fui lá, maratonei, já adianto pra vocês que ela não é uma série como eu esperava, e acho que também não é o que você esperava. Mas antes de eu dar mais detalhes, metralha esse like. Não, metralha não, só um só tá bom. E também capricha na inscrição. Aliás, não adianta caprichar também, numa inscrição só já tá bom. Se inscreve, ativa o sininho, porque aqui sempre bate papo nerdisco. Eu tô falando, se um dia a gente se encontrar na rua, a gente vai sentar e vamos falar sobre o quê? Pô, sobre nerdice, né? É o que eu faço aqui com você. Bom demais saber que você tem, de verdade. Eu tô falando sério, você sabe disso. Vamos lá. Quando a gente pensa em família Addams, a gente lembra de coisas muito específicas, né? Musiquinha de abertura, parabam. A gente pensa os personagens excêntricos, comédia, pastelão, aquele background todo dark, aquelas piadinhas sempre falando de morte, né? Coisas ruins, depressão. Trocando em miúdos, ok? Família Addams é um sitcom. Pra quem nunca se ligou, o que é sitcom? Sitcom é aquele gênero que faz humor com coisas do cotidiano. O dia a dia de um grupo ou de uma família. Aquela coisa, aquelas séries, fica com aquela risadinha de fundo. Tem ninguém rindo, alguém apertando o botão, né? E é bem isso que a família Addams sempre fez. Só que de um jeito próprio. Porque os personagens gostam de tudo que é sombrio, sabe? Cemitérios, torturas, tudo que é ligado à morte, à noite, à escuridão, enfim. É neblina, aquelas coisas que realmente tem a ver com coisas de terror, com o universo de terror. Então esses personagens da família Addams, eles adoram esse tipo de coisa. Então a primeira preocupação com a série Wandinha é se a essência ia permanecer a mesma. Porque Wandinha é um spin-off da família Addams. Então assim, de cara, mesmo sabendo que os outros personagens da família já estavam confirmados, uma série focada na Wandinha poderia tirar muita graça da coisa, concorda? Que a gente, pô, beleza, vai fazer um universo da família Addams com um personagem só, se o core era exatamente essa coisa das piadinhas, do humor negro, esse tipo de coisa, né? Porque o legal dos Addams, da família Addams é o sobrenome, tá? É como eles lidam com as situações juntos. E tá no personagem só, a Wandinha, né? E a segunda preocupação que eu tive é que a série ia focar na fase adolescente da Wandinha. Aí eu tive medo de verdade. Vai que ser tipo, sei lá, Saga Winx, Monster High, essas coisas, né? Eu não curto série teen, mas esse sou eu, ok? Não tem problema nenhum gostar disso. Às vezes tem alguma coisa que você não curte, eu curto, entendeu? Então, é coisas pessoais. Então eu tô falando que pra mim seria um problema porque é uma coisa que eu não ia querer ver. Por outro lado, tinha uma coisa que tava me animando, que esse projeto tá na mão do Tim Burton, o diretor Tim Burton.
sabe quem é Tim Burton. Não sei não, sabe, com certeza você sabe quem é Tim Burton. Eduardo Mãos de Tesoura, porra, casca grossa pra caramba. Assim, se existe um cineasta na atualidade inteira que sabe muito falar de coisas góticas, sombrias, esse esquema de fantasia, sabe? E mesmo assim com leveza, né, pra cultura pop, é esse cara, é o Tim Burton. E ele não fez só Eduardo Mãos de Tesoura, ele fez vários filmes que você já deve ter visto, né? O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Os Fantasmas Se Divertem, Frankenweenie, Batman, você lembra do Batman lá de trás, lá dos anos 90, dos anos 80? Ele que fez, e por aí vai, o cara fez muita coisa. Então já deu pra entender que ele manja dos paranauês quando é pra juntar trevosidade e diversão, concorda? Aí eu fui com o coração aberto pra assistir Wandinha, falei, pô, tem um Tim Burton, eu tenho que ver, a galera tá falando, lógico que também levei isso em conta, né? E pra minha surpresa, eu me diverti pra caramba. Não tem o que enrolar pra dizer isso, não tem. Não tem, Wandinha não é uma série perfeita, mas tem muitas qualidades. Tô lá assistindo sem parar, fui assistindo e assisti. Falei, caramba, que maneiro isso. E sabe como é que eu fui pra Wandinha? Tinha acabado 1899, aí me sugeriram, a Netflix me sugeriu, emendei direto na Wandinha, porra, maneiro, né? Primeiro que apesar de existir muita coisa sobre a família Addams, a série criou um caminho todo original. E mesmo fazendo a história de um jeito próprio, a essência foi muito respeitada. Isso é um trabalho difícil, concorda? Aliás, a série fez questão de trazer vários easter eggs dos filmes passados. Muitas referências também à literatura clássica de terror. A série trouxe muito isso, fez muito bem esse papel. Os principais personagens da família Addams voltaram. Tiveram participações importantes em alguns arcos da história. Para e pensa em personagem casca grossa da família Addams. Tava lá. É casca grossa. Bom, enfim, aqueles conhecidos, né? Mas como era de se esperar, a série é da Wandinha. E é com ela que a gente passa o tempo todo. Todo o tempo mesmo. A personagem aparece em quase todas as cenas. O tempo todo. O elenco veio com boa surpresa, né? Pra começar, a própria Jenna Ortega, que faz a Wandinha. Ela entregou uma Wandinha muito consistente, atualizada para os dias de hoje. Mas que não se afastou daquele modelo de Wandinha que os fãs conhecem há décadas. A expressão dela não muda a expressão. Aliás, eu vi, não vou falar que eu vi gente reclamando, eu vi uma pessoa reclamando lá no Twitter, não gostei dessa coisa dela ficar sempre com a mesma expressão. Mas eu achei isso fabuloso. Achei legal demais, ela não muda a expressão dela. Muito bom isso. E ela se preparou de verdade. Ela fez aulas de alemão, esgrima, violoncelo, participou ativamente do processo criativo durante as gravações. Ela se entregou a personagem demais. Se continuar assim, eu vejo realmente um futuro brilhante para Jenna Ortega. Pode anotar isso. É aquelas atrizes promissoras. E além dela tem a Catherine Zeta-Jones como Mortícia, tem o Luiz Guzmán também como Gomes, a Gwendoline Christie de Game of Thrones também como diretora Wins. Mas nem tudo é novidade, olha isso. A série também trouxe a antiga Wandinha, né, a Christina Ricci, pra temporada, e foi muito legal isso. Pô, você vê de novo a Wandinha que a gente conhecia dos filmes da família Addams, né, que é a Christina Ricci. E a direção do Tim Burton era o que a gente precisava e nem sabia. A história é interessante, os cenários, os figurinos são muito bonitos, deu muita liga visual porque ficou bem característico da família Addams, mas com total assinatura de uma obra do Tim Burton. Pra quem é fã dos filmes dos Addams dos anos 90, aí sim vai sentir diferença em alguns detalhes de personalidade, até habilidades dos personagens, mas são detalhes e eles nem enriqueceram a obra, na minha opinião. Foi um upgrade. Além disso, o próprio tom da obra ficou atualizado também. Agora tem muito mais mistérios, muito mais coisas sobrenaturais. Eles trouxeram a família Addams para os dias atuais, né? Com celulares, esse tipo de coisa, né? Tudo bem que mistério sobrenatural já existia na família Addams antes, mas agora esse é o coração da trama, não é só enfeite. Família Addams também é humor, e o humor continuou na série Wandinha, só que menos pastelão, né? Mais ácido. Eu curti isso pra caramba. Eu tinha medo de começar a série pastelão, né? She-Hulk me complexou. E além disso, a série Wandinha trouxe muitos outros personagens em novos lugares. E foi interessante ver os Addams interagindo um pouquinho mais ali com o mundo exterior. Por isso que eu fiquei surpreso com a série. Eu tava esperando que fosse uma série teen bem fraquinha. Tô sendo honesto. A gente já vai com o pé atrás, né? Mas quando me dei conta, eu já tava me divertindo, tava envolvido com a história, não queria parar. Então o saldo é positivo. Você assistiu, você concorda? Não é a série do ano, não tá na minha lista de top série, na top 5 com certeza não tá. Longe disso, mas eu não me arrependi de ter assistido de verdade, né? Ah, Peter, tá recebendo jabá da Netflix. Pô, quiseram a Netflix? Aí, tá me assistindo aí, Netflix? Pô, rola um jabazinho. Gostei de verdade, indico muito essa série pra vocês. E parece que tem mais gente nessa vibe, já que Wandinha tá com avaliação de 87% do público no Rotten Tomatoes e 8.5 no IMDb. 2 notões, fala sério. Aí, tá vendo? Era só o Pedro que tava dando nota boa pra Wandinha. Não sou só eu, não. Agora é com você. Você já assistiu Wandinha? Você curtiu a série? Comenta, pô. Comenta, pô. Não vai me deixar sozinho nessa, não é verdade?
E se vocês quiserem, eu trago mais vídeos explicando, analisando também com spoilers essa série. Vai ser bacana pra caramba, mas você tem que comentar aqui embaixo. E, logicamente, tem que estar inscrito no canal. Você que já está inscrito, presta atenção. O YouTube não leva os vídeos até você. Você precisa ter a notificação. Senão você perde um canal informativo com notícias. Você tem que estar inscrito com a notificação. Obrigado de coração. Tamo junto, galera. Fui! Uhul!